Fala galera, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos falar sobre ETFs de renda fixa nos Estados Unidos. Antes de eu trazer aqui para vocês uma lista de todas as ETFs de títulos americanos que eu selecionei e como eu selecionei as melhores, vamos falar sobre vários assuntos. Primeira coisa, se vocês tivessem me perguntado há poucos anos atrás se valia a pena investir em renda fixa nos Estados Unidos, eu ia dizer, olha, depende muito, mas eu acho que não. Existem outros mercados que oferecem uma taxa de retorno maior, uma taxa de retorno real maior. Estados Unidos não vale a pena. Se a pergunta tivesse sido feita entre 2008 e 2015, lembrem-se que nesse período o juro americano pela primeira vez na história bateu 0%, porque o Fed cortou a taxa de juro para salvar a economia depois da crise de 2008. De 2015 até 2020, antes do Covid, a taxa de juro foi subindo para mais ou menos 2 e pouco por cento, e no Covid o Fed zerou a taxa novamente para salvar a economia de uma das maiores crises da história. De 2020 até 2022, a taxa de juro era zero, o Fed imprimiu dinheiro, não tinha por que alocar nesse tipo de investimento, nessa classe de ativo. O pessoal foi para a renda variável. Só que as coisas mudaram desde 2022. A taxa de juro aumentou lá fora, aumentou no mundo inteiro para controlar esse ciclo inflacionário que nós vivemos. Dessa maneira, a renda fixa americana ressurgiu e hoje você encontra taxas de retorno não vistas desde o início do século. Então, renda fixa nos Estados Unidos é um assunto que hoje está em pauta porque ela ressurgiu. Poucos anos atrás era uma classe de ativo inexistente. Antes, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se no canal, repassem esse vídeo para amigos de vocês e conhecidos que desejam investir fora do Brasil em renda fixa, porque isso aqui vai servir como um guia para quem deseja investir em renda fixa lá fora. Lembrando, não é recomendação de investimento, eu usei esse estudo aqui para eu saber quais são as melhores ETFs, porque eu também desejo investir lá fora. Antes da gente começar, lembrem-se que eu vou falar sobre ETFs. Por que não comprar os títulos do Tesouro Americano? Ou os títulos de empresas nos Estados Unidos. Eu acho que as ETFs elas facilitam muito as negociações, elas flexibilizam a atuação do investidor que consegue comprar e vender com facilidade. Começa por aí. Existem ainda fundos de investimento, mas eles estão sendo substituídos pelas ETFs porque facilita demais a negociação. Você vai lá, compra e vende em questão de segundos. Você pode ser dono ou não mais dono de uma ETF. É muito fácil, é muito prático. Dentro do universo da renda fixa, existem vários tipos de renda fixa. Eu vou falar sobre a natureza dos títulos, que podem ser públicos ou privados, e também dos indexadores. O título pode ser pós-fixado, pré-fixado ou atrelado à inflação, que a gente chama de híbridos, né? Nessa realidade de tipos de títulos, lembrem-se que no Brasil é muito comum você encontrar títulos pós-fixados. Só que fora do Brasil não é normal. Tanto que nos Estados Unidos eu nunca encontrei um título pós-fixado. Você encontra normalmente títulos pré-fixados, então eles pagam uma taxa de retorno no tempo, já pré-definida, você sabe quanto vai ganhar, ou um título atrelado à inflação, que é um rendimento mais a inflação. Então, aqui, como nós falaremos sobre renda fixa nos Estados Unidos, não tem pós-fixado. É tudo pré-fixado. Também tem as opções de híbridos, tá? Mas a gente vai falar sobre pré-fixados. Agora, nos referindo sobre a natureza dos títulos que essas ETFs elas investem. Nós não falaremos sobre ETFs que investem em títulos corporativos, em dívidas de empresas americanas. Nós apenas falaremos sobre títulos públicos, os treasuries norte-americanos. São ETFs que investem em títulos emitidos pelo Tesouro Nacional dos Estados Unidos. Qual a diferença entre esses dois tipos de títulos? O título privado, você corre o risco de calote. A empresa não paga nem o juro que você esperava e nem o principal, o capital que você investiu. Então, o privado ele corre risco de calote. O título público, ele corre muito menos risco de calote. Por exemplo, o Tesouro Americano, ele nunca deu calote na dívida. Ele sempre honrou com as suas obrigações, então o risco de default, que seria calote em português, ele é muito baixo, próximo de zero. Alguns dizem que é zero, porque até hoje eles sempre pagaram as suas dívidas. Então, resumindo, eu quero listar aqui ETFs de renda fixa que alocam seu capital em títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Então vamos olhar aqui essas ETFs. Essa aqui é uma lista com 25 ativos cotados no mercado americano e negociados diariamente. Antes de nós entendermos quais são as melhores, quais são as piores e quais as variáveis que eu vou levar em consideração, o que significa duration? Duration é um cálculo que nós fazemos para descobrir qual é o vencimento
porque duration significa duração em português, qual é o vencimento, qual é a duração dos títulos que estão dentro dessa ETF? Quando eu mencionei que existem riscos diferentes para títulos de naturezas diferentes, títulos públicos são mais seguros porque o governo normalmente sempre paga as suas obrigações. O privado nem sempre é assim. Existe uma diferença de risco entre público e privado. Se existe uma diferença de risco, bom, então títulos públicos são menos arriscados, mas não é só isso que define risco. Existe outra coisa, duration. Quanto mais longe no tempo o vencimento do título, mais arriscado ele é. Porque se eu vou emprestar meu dinheiro para você que está me assistindo, e você me promete pagar em 10 dias, legal, 10 dias é daqui a pouco. 10 dias você vai lá e me paga. Agora você me promete pagar daqui a 30 anos muita coisa pode acontecer. Um acidente, um problema de saúde. Quer saber? Para eu emprestar para você um capital por 30 anos, eu desejo uma taxa de retorno maior. Então, o vencimento no tempo é uma das variáveis que influencia risco. E vocês vão descobrir isso hoje comigo. Não cabe nesse vídeo explicar como que se calcula a duration, mas saibam que duration é um cálculo de tempo. Não é um cálculo de retorno, nem de risco, nem de volatilidade, nem de percentual. É tempo. Existem, por exemplo, títulos que não pagam cupom semestral ou trimestral. O que é o cupom? Cupom é uma antecipação do capital que você espera receber lá no futuro. É como se fosse um dividendo. Então você compra um título do Tesouro que paga um cupom. Cupom trimestral, cupom semestral, é uma antecipação do que você espera receber no tempo. Então, se é trimestral, é a cada 3 meses, se é semestral, a cada 6 meses. Beleza. Esse cupom antecipa parte da taxa de retorno que você espera. Existem títulos que não pagam cupom. Então, você compra hoje, você só vai receber o capital no fim, no seu vencimento. Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? Como este título com cupom, ele antecipa parte dos recebimentos, se ele tem 30 anos de validade e você recebe a cada 6 meses um pedacinho da taxa de retorno, você no final dos dias não vai receber o capital por todo, por completo, em 30 anos. Vai ser um pouquinho mais cedo, porque você recebeu migalhas no meio do caminho. Diferentemente de um título que tem 30 anos de vencimento sem cupom. Você não recebe as migalhas no meio do caminho. Então, um título com 30 anos de vencimento sem cupom tem uma duration de 30 anos. Um título com 30 anos de vencimento e com cupom no meio do caminho não tem duration de 30, é uma duration menor. E essa duration vai depender de outros fatores, como quantas vezes por ano você recebe o cupom, se é 3 vezes, se é 4 vezes, se é 2 vezes, e o tamanho desse cupom, que é a taxa que você espera receber por ano. E explicado isso, vamos entender o que significa isso na prática, olhando a nossa planilha. Então percebam o seguinte, duration é um cálculo de tempo, de anos. E aqui nessa lista de ETFs vocês vão encontrar de tudo um pouco. Existem ETFs que investem em títulos que vencem em pouquíssimo tempo. No caso, essa ETF, TFLO, ela investe em títulos cuja duration média da carteira é de 0,01 ano. Ou seja, são títulos de vencimento bastante curto. Tanto que eles chamam isso nos Estados Unidos de ultra short. Seria ultra curto, um vencimento muito curto. Contrariamente, a ZROZ investe em títulos que são muito longos, very long, 27,17 anos é a duration da carteira do fundo. Existe uma diferença muito grande entre você alocar numa ETF com uma duration de 0,01 e uma outra ETF com duration de 27,17. Tanto que vocês conseguem encontrar uma correlação importante aqui entre duration e volatilidade. Se eu falei para vocês que títulos públicos e privados possuem riscos diferentes porque um é mais confiável que o outro, essa não é a única métrica de risco que nós utilizamos, que é o risco do emissor, da natureza, público ou privado. Também temos o fator duration, vencimento no tempo. Volatilidade é a métrica que nós utilizamos para medir quão arriscado é um título, correto? Título, renda fixa, renda variável, ações, fundos, não importa. Olha só a correlação que existe entre duration, então os títulos mais longos, os títulos mais curtos, e volatilidade. E aí nós temos aqui 1 ano ou 3 anos, poderia até pegar mais tempo, 5 ou 10 anos, eu escolhi apenas 1 e 3. Duration e volatilidade. Olha só que intrigante. Essa ETF, cujos títulos lá dentro possuem um vencimento médio de 27,17 anos, possui a maior volatilidade. Gente, 29,6% de vol é bastante coisa.
É tipo volatilidade de renda variável, de ações, de fundos de ações. Olha só, contrariamente, na outra ponta da planilha, STF com uma duration de 0,01, a volatilidade é de 0,18 ao ano. É realmente muito baixa. Aqui no Brasil você consegue uma vol ainda menor. Eu coloquei aqui nesse gráfico essa relação. Eu coloquei no eixo X volatilidade, então quanto mais para a direita, mais arriscado o título, quanto menos arriscado vai estar mais para a esquerda, e duration. Quanto mais longe no tempo o vencimento desses títulos, mais para cima. Quanto menos longe no tempo, mais para baixo. E a correlação ela é direta. Quanto maior a duration, maior a volatilidade, e não tem como você questionar isso. Tanto que a linha de tendência aqui é ascendente. Então, ao longo dessa linha, vocês vão encontrar o quê? Todas essas opções, com esses nomezinhos, aqui ao longo do gráfico. Qual é o mais arriscado? É esse aqui, seguido pelo EDV, justamente na ordem de volatilidade e também de duration. Eu não levo em consideração apenas duration para acompanhar esse tipo de coisa. Nós precisamos levar em consideração aonde esse capital está investido. Porque algumas ETFs que você encontra por aí, elas não estão 100% alocadas em títulos americanos. Às vezes ela tem 5%, 15%, 30% em títulos corporativos. Essas que estão na tela e que vocês estão vendo são 100% alocadas em renda fixa, 100% alocadas em títulos do Tesouro Americano, exceto essa última, que tem um capital em caixa, mas nenhuma delas tem nem sequer 0,01% alocado em títulos corporativos. Então, são ETFs virgens, digamos assim. Elas estão 100% alocadas em títulos americanos, para não ter nenhuma confusão aqui de uma ETF que tem mais risco privado. Não, não é o caso. São todas ETFs que alocam apenas no Tesouro Americano. Aqui, expense ratio é a razão, né, a relação de custo para a manutenção dessa ETF. Toda ETF tem um custo. Normalmente, ETFs que são mais baratas para você manter, cujo custo é menor, são mais eficientes, porque elas oferecem taxa de retorno superior no longo prazo. Essas taxas de retorno, 3 meses, 1 ano, 3 anos, 5 anos, já estão embutindo esse custo. Então, quando a gente avalia ETF, pegando a rentabilidade dela, você já está considerando o quanto que ela custa no curto, médio e longo prazo. Então a gente não avalia tanto isso aqui, avaliamos mais o resultado, porque ele já está embutindo o custo da ETF. Aqui nós temos alguns detalhes, porque olha só, muita gente investe em fundos, em ações, qualquer coisa que seja, olhando para a rentabilidade. Isso é muito normal. E quanto mais o fundo sobe, quanto mais a ação sobe, maior o desejo do investidor alocar. Ele acaba comprando quando sobe, ele não compra quando cai e normalmente comete o erro de comprar quando sobe e vender quando cai. Então, quando vocês avaliam isso aqui, ó, ocultar retorno, 1 ano, 3 anos e 5 anos, é óbvio que não fazia sentido nenhum você alocar nessas ETFs aqui cujos retornos foram negativos. Pô, não faz sentido, então eu vou desconsiderar essas opções porque no longo prazo elas são perdedoras. Depende do que acontece no cenário macroeconômico. Porque o que vocês viveram junto comigo nesses últimos anos, 2021 e principalmente 22 e 23, foi uma inclinação muito grande das taxas de juros americanas. A curva de juros inclinou, as taxas abriram, foi uma loucura. Um dos maiores bear markets da história do mercado americano. 3 anos consecutivos de perdas em renda fixa. 2021, 22 e 23. Sabe quantas vezes isso aconteceu na história? Nenhuma. É a primeira vez na história, vindo lá de 1800 e sei lá o que isso acontece. 3 anos consecutivos que se você alocou em renda fixa, em tesouro americano, de médio e longo prazo, você perdeu. Então, como que nós avaliamos isso aqui? No curto prazo, o que aconteceu nos últimos anos foi péssimo para a renda fixa, principalmente falando sobre treasuries. Mas olha só que interessante, nos últimos 3 meses, estou fazendo esse vídeo em fevereiro, então pegando a rentabilidade de novembro, dezembro e janeiro, obviamente quem alocou em ETFs de mais longo prazo teve uma taxa de retorno muito superior, ganhando 8% em 3 meses. Hoje o Fed está pagando o quê? 5,5% em taxa de juro para 1 ano de aplicação. Você conseguiu 8% em 3 meses. Foram períodos em que a taxa de juro americana de longo prazo caiu. Juro de 2, 5, 7, 10, 20, 30 anos
caíram e isso gerou o quê? Uma marcação a mercado positiva para esses títulos. A marcação a mercado, ela influencia a rentabilidade disso aqui, por quê? Porque são títulos pré-fixados. Não são títulos pós-fixados, onde você acompanha a rentabilidade da Selic, por exemplo, no Brasil. Isso é muito raro de você encontrar fora do país. Então, nos Estados Unidos, se você aloca em renda fixa, em títulos do Tesouro Americano, pré-fixados de longo prazo, quando o Fed está começando a subir a taxa de juros, você vai perder dinheiro. Pelo menos no curto prazo, com a marcação a mercado negativa. Agora, no momento em que essa taxa de juro ela chegou num pico, está prestes a cair, o Fed vai cortar a taxa de juro, bom, vale a pena você começar a adquirir esses títulos, porque agora você vai pré-fixar essas taxas de retornos enquanto a taxa de juros está elevada. Porque quando ela vai cair, você só vai encontrar títulos do Tesouro Americano com rentabilidade menor. Então, existe aqui uma forma de você alocar de maneira inteligente em renda fixa. Mas não é minha função nesse vídeo explicar como alocar nesses títulos, porque vai depender muito da sua estratégia de alocação. Porque existem estratégias mais agressivas, mais conservadoras e também que são dependentes do ciclo de política monetária. Como que você aloca em renda fixa quando a taxa de juros está subindo? É diferente de quando a taxa de juros é mantida inalterada e muito diferente quando a taxa de juros está sendo cortada. Existem estratégias onde você aloca de maneira específica em títulos pré, títulos pós, títulos híbridos, com emissores privados, com o emissor que é o Tesouro, e dessa maneira você tira proveito dos movimentos do mercado, mas aí tem que entender sobre macroeconomia. Para você que deseja entender um pouco mais sobre isso, eu ofereço para vocês o curso Macro Fundamentos, que em breve deve abrir inscrições. Caso você tenha interesse, tem um QR Code aqui na tela, tem um link aqui embaixo na descrição. Você pode entender um pouco mais dos conteúdos que são explicados lá dentro, porque política monetária é um assunto que você precisa dominar para poder alocar em renda fixa. E hoje existem muitas vantagens de alocação de renda fixa internacional, porque a taxa de juros no mundo não é mais zero, não está mais tão próxima de zero. E como os bancos centrais querem cortar a taxa de juros, como que eu consigo tirar proveito desse movimento? Então ali vocês conseguem aprender sobre ciclos de política monetária e como a taxa de juros influencia na marcação ao mercado desses investimentos dentro da renda fixa, que é uma classe de ativo que ressurgiu nesse ambiente de inflação mais elevada no mundo. Como que nós vamos avaliar isso aqui? Eu não consigo, nessa planilha, dizer qual é a melhor ETF, porque a quantidade de durations aqui é muito grande. Então eu não consigo comparar essa, que é a ZROZ, com a TFLO. São duas coisas completamente diferentes, embora sejam ETFs de títulos americanos. A duration é completamente diferente. Essa aqui vence, os títulos de maneira geral vencem em 27 anos, e aqui é 0,01 ano. São meses, então, de vencimento. Só para vocês terem ideia, essas duas primeiras, que possuem a maior duration, eu também não consigo comparar. Porque uma tem 24 anos de duration e a outra tem 27, são 3 anos de diferença. Sendo que aqui embaixo, olha só, a diferença é de 0,01 ano. Então, quanto mais próximo aqui para baixo, menor é a diferença de duration entre os títulos. Aqui para cima é maior. Se você deseja ter na sua carteira uma ETF que investe em títulos americanos de longuíssimo prazo, com a duration de 27 anos, tem aqui uma opção de investimento. Para mim, por exemplo, não faria muito sentido. É muito risco para uma carteira, embora uma ETF que invista 100% em títulos americanos de baixíssimo risco. O risco aqui não vai ser medido pelo tipo de título, mas sim a sua duração, o seu vencimento. Para mim não faz sentido. 24 anos também não faz sentido, até não temos outros exemplos de ETFs que alocam seu capital com duration semelhante. Mas aqui para baixo começa a ficar mais próxima a comparação. Então, TLT, SPTL, VGLT são durations cada vez mais próximas. 17 anos para 15, tudo bem, a diferença ainda é um pouquinho maior, mas de 15,5, 15,5, 15,5 são praticamente 3 ETFs com a mesma duration. A diferença é muito pequena. Qual das três é melhor? Vamos avaliar então risco, volatilidade e retorno histórico. E entre elas eu escolhi SPTL. SPTL tem uma duration de 15,54, tem um custo bem baixo, 0,03, uma volatilidade inferior à TLT, só que um custo bem menor, e uma rentabilidade que não deixa a desejar. Claro que no longo prazo, 1, 3, 5 anos, foi negativa, mas lembrem-se, acabamos de viver um dos maiores, ou maior bear market de títulos americanos da história.
que seria o bond bear, né? O bear market do bond market, do mercado de títulos, tá? Essa aqui eu achei a melhor, eu selecionei como sendo a melhor, mas a diferença entre as três é muito pequena. Praticamente o mesmo custo, praticamente a mesma volatilidade, a mesma rentabilidade também, tá? Aqui nós começamos a encontrar ETFs intermediários. Então aqui seria very long, aqui é long, intermediate, vencimento intermediário. 7, 6, 5, 4 anos de vencimento e depois as short, 1 ano até 2 e menos de 1 ano, tá? Entre essas intermediárias, IEF, para quem deseja ter uma ETF com vencimento médio de 7 anos, tá aqui a opção. Dá para comparar essas duas, tá? 6.16 e 6.14, eu achei a FLGV melhor, até coloquei uma anotação para não esquecer. Ela tem uma duration maior do que GovT, ou seja, deve ser mais arriscado, né? Volatilidade é maior. Não, não é verdade. Então, a duration é maior, o custo é maior, mas com uma volatilidade menor e um retorno superior em 3 anos. Então, vamos selecionar aqui, a duration realmente é maior, o custo é maior, automaticamente alguém vai dizer, não vale a pena, não é bem assim. A volatilidade em 1 ano ela é inferior, em 3 anos é inferior, o retorno nesse período todo, poderia só olhar 3 meses, claro, a de baixo ela acabou ganhando, mas no longo prazo acabou sendo uma opção de investimento superior, quando a gente pega principalmente 3 anos, mais longo prazo. Infelizmente, essa aqui não é uma ETF com grande histórico no mercado, não tem rentabilidade em 5 anos, tá? Mas olha que interessante, as próximas opções possuem uma duration baixa também. 5 anos, por exemplo, com uma diferença muito pequena. Se você compara essas 3 opções com essas duas, honestamente, eu acho que a diferença de volatilidade e rentabilidade nem é tão grande assim. Porque olha só, 6,16 anos para 5 é uma diferença de 1 ano e pouco, tá? Não é tão pequena assim. Mas olha a diferença de volatilidade em 3 anos. 5,89, 5,89. Pô, mas a duration, ela não é a mesma. Diferença de 1 ano e pouquinho. Praticamente a mesma vol. Em 1 ano, também não é tão grande. 6,46, 6,7. Rentabilidade, em 3 meses, 2,63, 2,78. A rentabilidade foi, inclusive, superior no curto prazo. Tá, no longo prazo vai depender de como você avalia. 1 ano ou 3 anos. Aqui, obviamente, perdeu a 1,45 contra 2,45, mas em 3 anos não perdeu. 3,48 e 3,38 é uma diferença realmente muito baixa. Então, se você vai selecionar uma ETF de renda fixa, que é a Lock-in Treasuries, entre 5 e 6 anos, você pode selecionar, na minha opinião, entre essas duas aqui. FLGV e SPTI. As diferenças não são tão grandes assim, até porque todas elas fazem parte da curva aqui intermediária de vencimento. Agora não. Agora começamos uma nova jornada entre as ETFs de curto prazo, que são hoje as grandes queridinhas do mercado, porque no período recente, 2 anos, os treasuries americanos não pararam de subir. Isso é, os seus rendimentos, né? O juro de 10 anos bateu 5%, o juro de 20 e 30 anos superiores a 5%. Logo, as grandes queridinhas quem são? As ETFs de curto prazo. As short term, curto prazo, e ultra short, que é um vencimento muito rápido, tá? Logo, essa ETF ela fica recomprando, tá? Ela compra esses títulos, eles vencem, ela compra de novo. Então, é um fundo que acaba negociando bastante no mercado, tá? Entre SHY, vencimento em 1,89, 1,89, 1,89, 1,86, eu encontrei essa aqui, VGSH, como sendo talvez uma das melhores opções, tá? Rentabilidade ajustada pelos dividendos superior ao resto no longo e no médio prazo. Então eu coloquei essas 4 opções num gráfico, reinvestindo os seus dividendos, porque são ETFs que pagam dividendos mensais, né? Acabou sendo a melhor opção. Aqui vocês não vão encontrar uma grande diferença. É quase a mesma duration, todas elas 100% alocadas em treasuries. Existe uma diferença, sim, de custo, tá? Mas olha a rentabilidade, ou melhor, volatilidade em 1 ano, 3 anos, rentabilidade em 3 meses, em 1 ano, 3 anos, 5 anos, não mudou muita coisa. Só que quando você ajusta pelos dividendos reinvestidos, VGSH acaba sendo a vencedora, tá?
Essa aqui deve ser uma ETF que eu teria na carteira, por exemplo, com vencimento até 2 anos, tá bem interessante. Se você é um investidor conservador, assim, ó, bem conservador, agora surgem as ETFs que seriam as mais apropriadas para uma alocação consciente, conservadora, em títulos americanos através de ETFs. E agora, se você é um investidor bem conservador, Igor, quero fazer uma viagem para os Estados Unidos, gostaria de ter um capital lá fora, eu deixo alocado aonde? Só vou viajar daqui a 2, 3 meses, aonde eu deixo o capital alocado? Algumas corretoras, alguns bancos deixam você alocar até na conta corrente e eles vão rentabilizando esse capital. Se não é o caso de vocês, não sabem que corretora é ou não tem o capital necessário para isso, aqui tem uma opção. Mas se você está esperando, por exemplo, para alocar em renda variável, eu tenho lá 10 mil dólares nos Estados Unidos, não sei o que comprar em ações, estou esperando algum momento, estou estudando alguns ativos, coloco o capital aonde? Essas aqui seriam as melhores opções, na minha opinião. Lembrando que nada disso é recomendação de investimento. Ainda nós conseguimos separar estas 7 ETFs em duas categorias. As ETFs cuja duration ela varia entre 0,27 e 0,39. Entre essas três, SHV, na minha opinião, acabou sendo a melhor de todas, tá? Em termos de rentabilidade, então 2,13 em 3 anos, lembrando que ela tem a menor duration das três. Então, normalmente, maior duration significa maior rentabilidade caso o juro longo caia. Não é o caso aqui. Essa ETF conseguiu fazer uma bela gestão do capital. Você tem 0,27 de duration, 0,15% de custo, que não é muito baixo nesse universo de ETFs, com uma volatilidade controlada, menor no curto prazo, e um retorno que não deixou a desejar. 5,17 em um ano, bateu as outras duas, e 2,13 em 3 anos, bateu a BILS, a BILS, e teve uma rentabilidade próxima da GBIL, tá? GBIL. 5 anos, inclusive, bateu a GBIL, tá? Então eu achei que é uma opção interessante para quem deseja uma ETF de curto prazo, com uma duration que varia entre 0,27 e 0,39. Aqui são as mais conservadoras. Não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Olha essa volatilidade, tá? Bem inferior ao resto que nós avaliamos até então. Não tão baixas quanto alguns títulos do Brasil, mas tudo bem. Isso aqui é Estados Unidos, né, Igor? SGOV, BIL, USFR, TFLO. Entre essas, nós temos aqui duas que, para mim, são as vencedoras, talvez. O SFR e TFLO. Lembrando que SGOV tem uma duration de 0,09. 0,09 para 0,01 é uma diferença pequena se você comparar essas duas, a diferença de 3 anos, mas ela é grande nesse universo de ETFs conservadoras em renda fixa lá fora, tá? Entre essas 4 opções, eu acho que as últimas duas são as melhores. Se vocês analisarem aqui, a volatilidade já não consegue ser tão baixa em relação às suas concorrentes, tá? Mas no longo prazo a rentabilidade ela foi muito boa, 5,36 em um ano, 2,57 em 3 anos, sendo que ela acabou batendo essas outras duas, mesmo tendo uma duration inferior. Quando eu coloco num gráfico o retorno dessas ETFs em 3 anos e o risco delas em 3 anos, nós temos esse gráfico inferior aqui. Percebam que quanto maior a volatilidade, menor foi a rentabilidade. Por quê? Porque nos últimos 3 anos nós vimos um bear market horroroso no mercado de bonds, de títulos nos Estados Unidos. Se fosse o contrário, nos próximos 3 anos, o juro norte-americano, que hoje está em 5,5, vai para zero. Vocês veriam o contrário. Seria uma linha ascendente, porque essas ETFs gerariam retornos muito superiores a essas aqui. Como assim? Como o juro vai cair para zero, nesta hipótese que eu estou citando, essas ETFs que alocam em títulos de curto prazo terão sua rentabilidade afetada por isso. A rentabilidade ela vai cair, porque o Fed vai cortando a taxa, os títulos que serão emitidos pelo Tesouro terão taxas menores, sendo que essas que já foram emitidos estão dentro das carteiras dos fundos, das ETFs, a rentabilidade ela vai ser muito alta por conta da marcação ao mercado positiva, dada a longa duração, tá? Então, veremos também uma volatilidade maior, gerando retornos maiores, que é o contrário dessa análise aqui, porque, infelizmente, nos últimos 3 anos, os retornos eles foram miseravelmente ruins. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Inscreva-se aqui no canal, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, conhecidos, outros investidores do mercado, porque o objetivo é ajudar vocês a encontrar várias opções de investimento.
ao longo dessas ETFs que investem em títulos do Tesouro Americano no exterior. Isso aqui é nos Estados Unidos, não é no Brasil. Obrigado e até mais.